Esse momento ideal, ao contrário do que muita gente pensa, não é no PMS. Eu posso garantir para vocês que a minha temperatura no meu escape vai ser maior nesse caso 2 aqui. Por quê? Uma injeção programável como essa aqui ou qualquer outra faz o controle de ignição. Quando a gente fala de ignição, a gente fala em começar a combustão. E isso tem um momento certo, um momento ideal. Esse momento ideal, ao contrário do que muita gente pensa, não é no PMS. Não é no PMS. Beleza? A gente não falou ainda quando é esse momento, mas a gente já sabe o que a gente quer. A gente quer começar a combustão no momento aonde libere o máximo de energia quando o pistão está um pouco já deslocado do ponto morto superior. Beleza? Ô Vinícius aqui, ó. Aumenta a temperatura do escape se estiver errado? Sim. Pensem comigo o seguinte, tá? Pensem comigo o seguinte. Eu tenho aqui, ó, duas opções. O meu caso número 1 e o meu caso número 2. Meu exemplo número 1 e meu exemplo número 2. No número 1, eu tenho que o meu motor tá a 4.000 RPM e 100% de TPS. E no meu caso 2, o meu motor também está a 4.000 RPM, também está a 100% de TPS. E o motor é idêntico, tá? E eu estou usando aqui, por exemplo, 0,88 de lambda, beleza? E aqui 0,88 de lambda. Ou seja, tudo igual. Tudo igual. Porém, aqui no 1, meu ângulo de ignição, eu vou colocar aqui como ideal. Ele está certinho no... Cara, a gente começa a ignição no momento exato, que quando começa a liberar energia, o pistão está numa posição favorável lá. E nesse caso, o que acontece? Eu aproveito a maior parte da energia possível da combustão para gerar torque. E aqui, o meu ângulo de ignição está calibrado errado. E eu estou 10 graus atrasado, por exemplo. 10 graus atrasado. O que eu quero dizer com 10 graus atrasado? O pistão está subindo. Aqui era o momento certo de começar a combustão. Não começou. Depois de 10 graus que o virabrequim girou, eu tive a centelha. Vocês concordam comigo? É o mesmo motor. Os dois estão na mesma rotação. Os dois têm a mesma posição de borboleta. Os dois estão no mesmo lambda. O que acontece? Está entrando a mesma quantidade de ar e está entrando a mesma quantidade de combustível. Então, a energia que eu tenho ali na hora da combustão para liberar é a mesma. Por quê? É a ar e combustível. Só que se eu erro o momento de começar a combustão, eu libero meio que a mesma quantidade de energia, porém eu não consigo aproveitar essa energia para girar o virabrequim, para gerar torque. Então, quando eu estou, nesse caso aqui, ó, só para dar alguns números, vamos supor que o meu avanço ideal nessa condição seria 20 graus. Nesse caso, eu estaria com 10 graus. Por quê? Eu falei que eu estou 10 graus atrasado em relação a esse cara aqui. Então, se aqui é 20 graus, aqui é 10. Nesse caso aqui, eu posso garantir para vocês que a minha temperatura no meu escape, na exaustão, vai ser maior nesse caso 2 aqui. Por quê? Pessoal, entrou a mesma quantidade de ar, a mesma quantidade de combustível. Se eu não conseguir aproveitar a energia para gerar torque, para onde ela vai essa energia? Ela vai para o escape, beleza? Então, recapitulando, a gente já sabe, a injeção eletrônica, ou ECU, ela faz o controle de ignição. O lance da ignição é começar a combustão no momento certo, no momento ideal. Não é no PMS, beleza? Só que aí, vocês podem me perguntar, mas aonde é então? Quando que eu tenho que dar a centelha? Aí que vale muito a pena a gente entender esse cara aqui, ó, o distribuidor. Aí que vale a pena a gente entender esse cara aqui. Ó, o Megalodon falou aqui, ó, não só escape, mas aquece o motor todo. Na verdade, não.
se a gente está com ângulo de ignição, uma coisa é temperatura de escape, outra coisa é temperatura da água do motor e outra coisa é temperatura da câmara de combustão. Temperatura da câmara de combustão, se a gente está com, digamos assim, ó, o ponto atrasado, isso aumenta a temperatura do escape e diminui a temperatura da câmara de combustão. Diminui a temperatura da câmara de combustão. Por quê? Você começou a combustão depois, de uma maneira atrasada, beleza? Então o pistão já estava descendo, ele já não está mais com toda aquela compressão na hora que está liberando energia. Então a temperatura na câmara diminui, beleza? Tem que tomar esse cuidado. Temperatura de escape e temperatura de câmara de combustão, normalmente você muda qual sobe conforme você mexe no avanço.